Olá, bem-vindo ao podcast Maridos Potentes. Eu sou o Vini Andrade, terapeuta de família, e nesse podcast eu entrevisto homens de Deus, homens cristãos, para compreenderem como eles exercem a sua função de esposo e para compreender como eles potencializam a sua função de marido, o que eles fazem para se tornarem cada vez mais potentes enquanto esposo, enquanto marido. E hoje a minha conversa foi com Felipe Palladini. Ele é marido da Carol Palladini, ele é membro da Igreja Evangélica de Itaquera, é um líder que tem bastante influência na nossa igreja, e você vai compreender um pouco da história do Felipe Palladini, como ele faz para se tornar um marido potente, e você vai descobrir como ele melhorou no seu relacionamento com a Carol quando o assunto é função esposo. Acompanhe comigo esse bate-papo, que Deus te abençoe. E hoje eu estou aqui com Felipe Palladini no podcast Maridos Potentes. Ô Fê, eu vou ser sincero com você, cara. Você é um dos líderes que mais me influenciaram e me influenciou na igreja de Itaquera. Você já sabe disso, eu já falei para você, você me ajudou num período lá muito importante quando eu estava liderando célula com a Dulce. Aquela conversa que nós tivemos ali me ajudou muito, te vendo liderar os jovens da igreja, como você é influente, é uma inspiração para mim, como os jovens da nossa igreja te ouvem. Então, assim, há algum tempo já, há muitos anos já, você tem uma liderança muito forte na igreja de Itaquera. Então, eu fiz muita questão que você viesse para o podcast. Já era para ter saído antes, mas por causa de agenda, né, não deu, enfim. Verdade. Cara, obrigado por você ter aceitado o convite para gravar no Maridos Potentes. É uma honra ter você aqui comigo, viu? Que isso, Igor. A honra é minha. né? É tudo graças a Deus, né? É a graça dele que nos capacita para essa missão, que é cuidar de vidas, né? Cuidar de pessoas. Amém, glória a Deus. Cara, e eu não posso deixar de falar que você é casado com a Carol também, que, a Carol Palladini dispensa comentários, é uma baita de uma líder super influente na igreja, lá no New Fire, né, são os jovens da igreja de Itaquera. Ela tem uma voz muito forte. Você é pai do Davi, pai da Maria Alice também. Cara, privilégio ter você aqui. Vamos conversar hoje sobre maridos, né? Sobre essa função de marido, função de esposo, o que é um marido potente. Mas antes de nós entrarmos, Fê, propriamente dito, no tema Maridos Potentes, fala um pouquinho para nós do seu histórico familiar, para o pessoal que não conhece te conhecer ainda. Vamos lá, né? Eu vim de uma família tranquila, assim. Não tem muita turbulência, assim, na minha infância, né? Nas coisas que eu vi. Mas não era uma família cristã. Então, o tipo de criação que eu tive não é o que eu vivo hoje. Então, quando eu me converti aos 19 anos, eu tive que mudar totalmente o meu padrão de vida. Mas eu agradeço muito pela educação que meu pai e minha mãe me deram, sempre me ensinaram a ser um homem de caráter, a não entrar em coisas erradas. Então, eu e meus irmãos ali fomos abençoados ali com um pai e uma mãe que nos ensinaram o caminho certo. E foi, acho que facilitou um pouco para quando eu me converti, porque eu já tinha alguns princípios e alguns valores que já vinham de berço, que já vinham dali da minha mãe, do meu pai, da família, que já eram cristãos, apesar deles não serem na época, né? Mas foi isso, sabe? Não tive uma infância tranquila, assim, até eu começar a jogar futebol, né? Aí depois de começar a jogar futebol, aí você começa a descobrir o mundo, começa a descobrir as coisas. E, e ali depois foi até me converter, vivendo uma vida difícil, mas minha criação mesmo, assim, dos meus pais foi bem tranquila, foi algo muito legal. Eu tenho um elo muito grande, né, com os meus pais ainda, com os meus irmãos. Então, isso é muito legal, assim, de dizer e de ter também.
Legal, vocês são em quantos irmãos? Somos três. É eu, o meu irmão mais velho, o Fábio, e o meu irmão do meio, o Daniel. Legal, cara. Como é importante essa criação, né? De fato, nós somos hoje realmente o que nós vivemos em casa, e como você mencionou, você não vem de uma família cristã, mas às vezes realmente não necessariamente a família precisa ser cristã para trazer bons valores, e você é um exemplo disso. É bom quando os pais fazem esse papel de educar. É claro que todo pai, mãe espera educar bem o filho, mas às vezes a história da vida não nos permite, né, termos uma infância tranquila. Tem crianças que são abusadas e perdem os pais cedo, enfim. E é muito bacana você mencionar que você vem, né, de uma família que te trouxe caráter. E como isso é bom, né, para quem vai casar com você futuramente, para quem vai conviver com você futuramente e para a sociedade como um todo, né? Então, olha a importância do papel, né? Já aqui já dá para perceber um pouco a importância do papel do pai potente, do pai e mãe, mas nós estamos dentro aqui do contexto do marido potente, do homem potente, exercendo a sua função dentro da família, né, Fê? Verdade, verdade. Meu pai sempre foi alguém que me acompanhou em tudo, né? Ele sempre me acompanhou nos jogos, nas coisas que eu ia fazer. Então, posso dizer que eu tive um pai presente, assim. Trabalhava muito, muito, muito. Ele é aposentado. E a gente que dá trabalho para ele. Mas ele trabalhava muito, assim. Mas sempre que podia, ele me acompanhava, me perguntava como é que estava, me via treinando, me via fazendo as coisas. Então era bem legal, assim. E é ainda hoje bem legal o relacionamento com ele. Amém, Fê, que bênção. Fê, e como você e a Carol se conheceram? Então, nessa vida aí de jogar futebol, teve tempo que eu estava treinando num time de futebol de salão, aqui na escola, no Salim, na Coab 2. E a mãe da Carol estava fazendo parte ali do corpo diretivo do time. E o irmão dela jogava comigo, o Rafael, o irmão, né, mais velho dela ali. Ele jogava comigo e os irmãos dela, pequenininhos, gêmeos, estavam começando a jogar, estavam com 7, 8 anos começando a jogar. E ali a mãe dela começou a levar ela para ver os treinos. E ali ela me via jogando futebol. E até que um dia a gente se conheceu. A gente se conheceu, começou a conversar, ainda pelo instinto Orkut. A gente conversava pelo MSN, entregando a idade já, né? Mas a gente, a gente começou a conversar ali e começou a fluir um relacionamento que foi muito legal, assim, da forma como a gente começou, que não éramos cristãos. No ano de 2008, nós ainda não tínhamos, ainda não éramos convertidos. E, e a gente já tinha alguns sonhos, sabe? Até dia 9 agora, dia 9 do 8, a gente comemorou 15 anos juntos, que, que foi ali a data do nosso início de namoro. E ali a gente já tinha definido o nome dos filhos, já tinha definido quantos filhos a gente queria ter, como a gente queria viver. E lógico, a gente não esperava que a gente ia se converter, que a gente ia virar cristão, que a gente ia cuidar de jovens, que a gente ia fazer um monte de coisa. Mas a gente já tinha sonhos dentro do coração. E esses sonhos, eu creio que o Senhor, ele nos contemplou com a realização de cada um desses sonhos. Os filhos, ter um apartamento, ter uma vida estável, sabe? E eu creio que tem muito mais aí. Tem muito mais. A gente não vai parar de sonhar, não. Mas a gente se conheceu assim, é, jogando bola. Ela ficava de olho em mim. E aí rolou. Legal, cara. Nossa, eu pergunto, eu jurava que vocês tinham se conhecido na igreja, meu. Olha só. Não, vocês se conheceram no futebol, né? Sim, sim, sim. Depois de 2 anos, ela se converteu
em 2010, em agosto de 2010. E ali depois eu tive um testemunho de conversão ali tremendo. E com pessoas orando por mim, com mãe dela orando por mim, minha mãe orando por mim, ela orando por mim. Uma galera, assim, fazendo uma campanha de oração. Eu era meio cético, né? Eu não cria em Deus. Porque eu acreditava que, que não podia existir um Deus que, que deixava maldades acontecer, sabe? Eu era uma pessoa que como diversas pessoas que existem, que pensam que as coisas ruins, sabe, não deviam acontecer se existisse um Deus. E depois que eu me converti, eu entendi, né? Mas eu pensava dessa forma, eu achava que pastor era tudo ladrão e que igreja era para roubar o dinheiro do povo. E quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, ali na sala do meu apartamento, eu me converti, foi em setembro de 2010, e ali a gente começou a trilhar o nosso caminho. Ali em novembro de 2010 nos batizamos, já começamos a servir na igreja, e desde então a gente não para de jeito nenhum. Cara, e vocês não param mesmo, de jeito nenhum mesmo. Ô, Fê, cara, eu quero destacar aqui o que você mencionou, que você e a Carol, vocês tinham visão, né? Vocês tinham sonhos, vocês falavam sobre o futuro. Cara, como é importante nós estarmos vivendo o presente, mas olhando de fato para o futuro, né? Olha que coisa forte. E você mencionou que aquilo que vocês sonharam, que vocês tinham de visão, vocês vivem hoje, até o nome dos filhos, o Davi e a Maria Alice. E sabe, cara, às vezes eu vejo assim, ó, o podcast é Maridos Potentes. Uma das coisas que eu vejo que tira a potência masculina é fixar os olhos no passado. Por que que minha vida foi desse jeito? Por que que aconteceu isso comigo? Por que os meus pais foram assim comigo? Por que eu tive essa doença? Por que, sabe? E aí a gente fica olhando para o passado e isso que você trouxe de olhar para o futuro, de ter sonhos, de ter visão, é o fluxo natural da vida e como isso gera saúde para nós, enquanto homens, para nossa namorada, noiva, esposa, para nossa família e como isso nos coloca assim, ó, saudáveis para a vida, cara. Olha que forte isso. Muito bom isso que você falou, meu. Verdade. E assim, Vini, aos 19 anos, eu tive que largar meu sonho de ser jogador de futebol. Lógico que doía. Eu não consegui. Desde os 7 anos eu buscava esse sonho. Então, eu vivi ali uma vida, minha adolescência inteira foi praticamente buscando isso. E quando eu vi que eu não iria conseguir, lógico, doía. Mas eu precisava continuar. Eu precisava prosseguir, sabe? Lógico, sem entender muitas vezes do que estava acontecendo, porque ainda não tinha o Senhor, mas eu precisava prosseguir. E graças a Deus a Carol me ajudou muito nessa caminhada, nesse novo tempo que eu iria viver, né? Que eu não imaginava que seria convertido, que seria com Cristo, mas que foi o melhor que me aconteceu na minha vida. Nossa, cara, olha isso que você falou, doía, mas eu precisava continuar. Sim. Ó, que fique de lição aqui para os homens que estão nos assistindo e mulheres também, porque eu sei que tem muitas mulheres que assistem esse podcast. Então, em meio aos desafios, talvez doa e talvez esteja doendo agora. Mas o caminho mais saudável sempre vai ser continuar. Como quando Moisés faleceu, o Senhor Deus disse para Josué, né? O meu servo Moisés é morto, agora pega esse povo e atravessa o Jordão. Talvez estava doendo para o povo ali perder o seu maior líder, né, Fê? Verdade. Mas Deus falou para Josué, cara, tá doendo, mas ó, continua, leva o povo para Canaã. Cara, sensacional isso que você trouxe. Amém, louvado seja Deus. Fê, e com quantos anos você casou, você e a Carol, quantos anos vocês se casaram? Com quantos anos você se casou, né? E o que mudou na sua vida com o casamento? Bom, eu tinha 23 anos, quando a gente se casou em 2015, e ela tinha 19 anos.
Se ela fosse, se ela fosse mais velha, ele tinha se casado antes. Mas a gente se casou ali quando ela completou 19 anos, para a gente poder ter uma vida estável, né? E a gente já tinha um relacionamento muito bom, a gente já estava convertido há bastante tempo. Então a gente entendia que aquele era o melhor caminho, que era o casamento, que é o sonho de Deus para nós, né? A família. E, cara, foi algo transformador assim para mim, porque primeiramente eu me mudei para o local onde a gente ia morar 6 meses antes do casamento. Então eu passei primeiro de uma casa da minha família para morar sozinho, para depois morar com a minha esposa. Então foi algo bem legal, assim, foi bem transformador, porque primeiro eu tive a minha liberdade do morar sozinho, né, que é você começar a pensar nas suas coisas, e logo depois já vinha a esposa para completar aquele lar, para trazer o jeitinho dela. Então foi algo bem legal, assim. E eu acho que o que mudou, assim, em mim é a questão do egoísmo, sabe? Porque o homem, ele é muito egoísta, né? O homem ele pensa muito nele mesmo. O homem, se ele quer jogar bola, ele vai jogar bola. Se o homem, se ele quer jogar videogame, ele vai jogar videogame e ele pensa em si mesmo. Só que quando você casa, você precisa pensar no outro, sempre. Porque a mulher, ela é o lado frágil da relação. E o homem, muitas vezes, quando ele é egoísta, ele acaba quebrando a mulher. Ele acaba quebrando a função da mulher. Porque a gente sempre traz esse versículo, né, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E o homem precisa deixar que a mulher seja sábia. O homem não precisa ceder, o homem não precisa ouvir a mulher, que é o que elas mais querem, que a gente ouça. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu deixei o meu eu de lado, para muitas vezes sentar com ela, para ouvir, para estar junto. Até essa questão mesmo de jogar futebol. Eu jogava futebol praticamente o dia todo antes de eu casar. E depois de eu casar, eu tive que pisar no freio, dar uma maneirada, porque agora eu tenho uma esposa, porque agora eu tenho alguém para que eu cuide. Então, eu acho que é isso, sabe? É deixar o eu de lado. Entender que agora, depois do casamento, não existe mais eu, é só o nosso. Legal, cara. Eu gostei disso que você mencionou, né? A questão do egoísmo que você teve que trabalhar em você, e realmente tem coisas que a gente só percebe vivendo a dois, ou seja, a gente só consegue de repente perceber o amor, ou o amor só fica mais fácil de se entender quando você está em duas pessoas, né? Eu tenho aqui comigo, sabe, Fê? Talvez seja por um dos motivos que não era bom que Adão tivesse só. Como é que seria percebido o amor aqui na Terra se só tivesse Adão e os bichos, Adão e os animais? Aí Deus traz uma adjuntora e ali naquele relacionamento nós conseguiríamos ver o que é anular esse egoísmo, o que é combater esse egoísmo. Não, então peraí, eu quero fazer isso, eu não posso pensar só em mim agora eu preciso pensar na Eva também, né? Então agora eu preciso pensar na minha esposa, preciso combater. Então é assim que se combate o egoísmo também, quando eu olho para minha esposa, quando eu dou atenção para ela também, quando eu também considero o que ela pensa, o que ela sente, ou seja, é por isso que quando a gente vê o casal, cara, a gente consegue também compreender algumas características da Trindade, do Deus Trino, né? Então, assim, não dá para derramar amor o homem sobre o bicho, talvez até dê, mas isso não reflete a glória de Deus. Então, a glória de Deus é percebida quando duas pessoas estão juntas, como você muito bem falou. Eu anulo o meu egoísmo. Então, isso é demonstrar amor, e isso é percebido no casal. Um solteiro não consegue, de repente, fazer isso, né, Fê? Tem que estar casado mesmo, né? Para ser percebido isso, né? Olha que forte isso que você trouxe. Não muitas vezes entender a necessidade do outro, né? Quando a gente é cristão, muitas vezes a gente entende a necessidade do outro, mas do outro que está fora da nossa casa.
mas a gente precisa entender a necessidade de quem está dentro, sabe? Muitas vezes há uma carência de uma figura masculina, porque talvez o pai não deu atenção devida, ou alguém ali faltou na vida, e você precisa, como marido, suprir essas necessidades também. Lógico, sem se cobrar demais também, porque Jesus ele não nos cobra, né? Jesus ele nos ensina, mas de tentar ser cada vez melhor, ser um marido melhor, continuar sendo um filho melhor, né? Quando depois que casa, tem todas essas necessidades que a gente precisa entender que as pessoas têm, e que se nós entendemos isso, Deus também vai suprir todas as nossas necessidades. Amém, cara. Ó, você mencionou assim que a gente precisa deixar a nossa esposa ser essa mulher sábia. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu achei legal essa conclusão sua. Como que você chegou nessa conclusão? Assim, Vini, a gente viveu nosso casamento, ali os primeiros anos foram bem difíceis, né, porque a gente brigava bastante em relação principalmente a questão ministerial. Aí que vai entrar essa questão de deixar ela ser uma mulher sábia. A gente brigava muito por questões ministeriais. Por quê? Porque eu era o líder ali dos adolescentes na época, e ela liderava todo o restante. Ela liderava ali os ministérios e tal. E muitas vezes aquilo que eu falava batia de frente com aquilo que ela pensava. Então acabava gerando conflitos que a gente não conseguia administrar. E aí isso respingava em casa. A gente, porque não tem como você separar. Nós somos marido e esposa o tempo todo, em tempo integral. E ali a gente não conseguia, sabe, administrar isso. Até que um dia eu entendi que ela precisava, de certa forma, sair da minha aba, sair das costas do Felipe, sabe? Ela precisava ter uma identidade própria, sabe? Hoje, Vini, a gente olha você e a Dulce, a gente vê pessoas distintas, são um casal, mas são pessoas distintas, pessoas que têm a sua personalidade, e que as pessoas olham e falam, essa aqui é a Dulce, esse aqui é o Vini. Por mais que vocês sejam um casal, e por mais que vocês andem em caminho juntos. E a gente buscou isso, sabe? Eu buscava isso e falava para Carol, falava, amor, você precisa buscar a sua identidade em Cristo e na obra de Deus. Você não pode ser para sempre a esposa do Felipe. Por mais que você vai ser para sempre minha esposa. Então ela começou a buscar isso. E eu creio que com a pandemia, sabe, no ano de 2020 ali, isso foi aflorando nela. Porque ela começou a liderar célula, começou a liderar meninas, começou a cuidar de meninas. E hoje eu olho para ela assim e eu falo, meu, glória a Deus, porque ela cresceu de uma forma que eu muitas vezes eu não imaginava, sabe? Hoje eu vejo ela ali cuidando das coisas ali dos ministérios do meu pai, eu vejo ela cuidando dessas meninas, e eu sinto orgulho, sinto muito orgulho, porque ela buscou essa identidade. Eu sempre tive a minha identidade bem imprimida, sabe? Desde quando eu me converti, desculpa, desde quando eu me converti, foi muito rápido as coisas para mim, porque eu me converti, eu comecei a servir, com 6 meses de convertido, eu estava servindo no louvor, e eu estava fazendo as coisas em 2012, já comecei a liderar célula, comecei a alcançar meu prédio inteiro, chegando a ter 5 células no meu prédio, e eu já liderava, eu já tinha esse poder de influência antes de eu me converter. Então, quando eu me converti, eu só trouxe isso para dentro da igreja. Porém, ela era uma pessoa tímida, uma pessoa que tinha muitas vezes medo de socializar, e eu busquei tentar impulsionar ela, empurrar ela para que ela pudesse buscar essa identidade. E hoje ali, eu acho que meu maior orgulho como cristão é ter uma esposa que
que, que não precisa de mim para seguir ministerialmente, sabe? Ela é a igreja, sabe? Ela não é alguém que vive escorado em mim. Ela não vai comigo pendurada no meu pé para o céu. Não, ela vai para o céu independentemente do Felipe. Isso é muito legal. Cara, não, isso que você falou de identidade, eu até anotei aqui. Como isso é poderoso, né? Porque assim, ó, é diferente. Ah, essa é a esposa do Felipe, ou essa é a Carol Palladini. Ó como muda. Ó, aquele rapaz ali quem é? Não, aquele rapaz é o esposo da Carol. Não, aquele rapaz é o Felipe Palladini. Ó como é diferente, né? Então, Sim. quanto mais fortalecidos estamos, e isso envolve a nossa identidade, quem nós somos, a forma como falamos, né, a nossa característica, é a nossa singularidade ali no pregar o evangelho, quanto mais claro para nós é a nossa identidade, quem nós somos, e quanto mais bem resolvidos nós nos aceitamos como somos, é claro que eu não estou falando em acariciar pecado, não estou falando isso, eu estou falando assim, eu tenho essa característica, eu falo mais devagar, eu falo mais rápido, eu sou mais explosivo. Personalidade, né? Personalidade, é isso que eu estou trazendo. Então, uma vez alguém da igreja falou assim, Vini, cara, você e a Dulce, vocês são tão diferentes, alguém falou isso para mim, né? Que a Dulce pregando, ele falou, a Dulce pregando, cara, ela é combativa, ela sabe assim, ela, tal, e a Dulce é mesmo, você já viu a Dulce pregando, né? Sim. A Dulce pregando, assim, ela é bem, eu falo assim, ela é bem bélica, sabe? Assim, aquele teor de combate, e ela vai para cima. E ele falou, e você enérgica. É mais assim, enérgica, né? E ele falou, e você é mais ali do ensino, você é mais tranquilo. Cara, eu não sou de gritar, sabe assim? É totalmente. E eu cheguei, Fê, eu cheguei a me cobrar. Eu falei, cara, eu preciso gritar mais nas minhas pregações. Porque ali, ó, eu vejo o pastor Marcelo, o pastor Moisés, eles têm aqueles picos ali, sabe assim, aquela explosão na pregação. Cara, e eu não sou assim. As minhas ministrações são mais tranquilas. Eu fico ali, eu aumento um pouco o tom de voz, mas eu mantenho o monotom, tal, aquela coisa mais do ensino, eu fico falando ali mais tranquilão. E eu falei assim, será que eu preciso mudar o meu jeito de pregar para poder alcançar mais gente, para ser mais usado por Deus? Ou seja, eu estava de alguma forma querendo mudar a minha identidade, quem eu era, sabe? Para parecer mais com o outro. E o que você falando, aí você trouxe o exemplo da Carol, não, você trouxe para que ela assim, não, reforce quem você é a Carol Palladini, vamos aqui nos separar nesse sentido, ministerialmente, para que você seja reconhecida ou percebida ou venha influenciar como Carol Palladini, e não como a minha sombra, como você falou. Muito legal isso, muita sabedoria. Muitas vezes, Vini, a gente precisa sair de cena. Muitas vezes o homem ele precisa sair de cena para deixar com que ela flua. E eu creio que isso tem sido muito benéfico para a gente também. Hoje eu tenho servido somente no Ministério de Louvor, né? Já não estou mais ali servindo com o Ministério de Jovens. E ela continua, sabe? E isso é bem benéfico para a gente. Até a questão das crianças também. Muitas vezes no sábado ela tá lá servindo, eu tô aqui com as crianças, eu tendo meu tempo com eles, tempo de conversar com o Davi, tempo de brincar com a Maria. No domingo, muitas vezes eu tô servindo e ela fica aqui com eles também, ou na maioria das vezes leva eles para a igreja também. Então isso tem sido benéfico pra gente, esse entender, sabe? O Felipe, ele tem uma personalidade, ele serve nisso aqui, nesse tempo. E a Carol, ela tem essa personalidade, ela serve nisso aqui, nesse tempo. Até porque nós temos idades distintas. Eu não posso cobrar dela ser uma pessoa de 32 anos. Eu preciso que ela seja quem ela é, na idade que ela é, para que ela faça o que ela tem que fazer agora, para que futuramente ela esteja no mesmo ambiente, talvez que eu. E eu entendi que eu precisava passar o bastão por esse tempo e que eu precisava buscar algo mais maduro. A minha geração hoje está nos cultos de domingo, sabe? A minha geração hoje, eles estão ali
mas buscando algo mais maduro, sabe? Algo não que o New Fire não seja maduro, é algo fantástico o New Fire, mas algo mais sólido, sabe? Então, às vezes, uma palavra do pastor Moisés, do pastor Davi, então eles buscam isso. E eu entendi que a minha geração tá lá, e que eu preciso influenciar eles ali naquele momento. Então, acho que é isso, sabe? A gente buscou esse equilíbrio para que a gente conseguisse definir bem a nossa identidade individualmente, para que a gente pudesse ter uma vida saudável como casal. E isso eu acho muito legal. E tem fluído muito bem. E graças a Deus a gente. E o legal é que a gente troca essas figurinhas, né? Então, às vezes eu tenho experiência em alguma área e ela tá passando por algo e ela me pergunta e eu passo para ela, e muitas vezes eu tô passando por algo e ela tem a experiência, muitas vezes, de algo que eu não vivi e ela me passa isso. Então é bem legal essa troca de figurinha, muitas vezes, que a gente faz. Que legal, Fê, que bacana, cara. E quais são os seus maiores desafios hoje, Fê, enquanto esposo? Como você vê essa questão? Eu acho que o desafio ele nunca termina, né? Mas só vai terminar na glória. Mas eu entendo que seja realmente matar o meu eu todo dia, sabe? Matar o Felipe todo dia, porque muitas vezes o Felipe é preguiçoso, o Felipe não quer ajudar em casa, o Felipe não quer cuidar dos filhos, o Felipe ele não quer, sabe? Muitas vezes não quer levantar para trabalhar. Mas eu preciso matar o Felipe todo dia. Eu preciso fazer com que o Felipe seja um marido melhor todos os dias, sabe? E tudo isso debaixo da direção do Senhor, sabe? Tudo isso debaixo da direção do nosso Deus que nos capacita, sabe? Ele é aquele que nos ensina o caminho certo a andar. Então, assim, eu preciso pensar aqui, o que Jesus faria no meu lugar, sabe? Tem uma louça na pia, o que Jesus faria no meu lugar? Ah, tem o banheiro tá sujo, o que Jesus faria no meu lugar, sabe? Eu creio que ser um marido potente é quando você potencializa o seu cargo, que é ser marido. Potencializar o ser marido é você ir além de ser um marido. Sabe, o ser um marido no papel é fácil. Que é você ter uma esposa, que é você começar a ter uma vida sexual ativa, e que é você ter filhos, que é você trabalhar para sustentar a sua família. Mas, na verdade, o potencializar é quando você faz um a mais. Quando você surpreende sua esposa, quando ela está cansada e ela vê, você deixou a casa limpa para ela. Quando muitas vezes ela está cansada, porque ela também tem uma rotina, e você já deu banho nos cílios. Sabe, coisas simples. Um chocolate que você traz para ela quando ela está naqueles dias. Então a gente entende que e hoje eu entendo que ser um marido potente é a gente potencializar isso, sabe? Eu preciso estar acima da média, eu preciso estar acima do nível normal, que é ser um marido, que é aquilo que a gente muitas vezes viveu lá atrás, que a gente viu nosso pai sendo, que era aquilo que ele aprendeu, que ele não tem culpa, ele aprendeu dessa forma. Mas hoje a gente tem muita coisa na internet, a gente tem muita informação. Hoje a gente tem o podcast Maridos Potentes para a gente assistir, para a gente ver experiências, a gente trocar isso. Então acho que a gente consegue subir o sarrafo, a gente consegue, sabe, ser maridos melhores. E com isso a gente vai ter esposas melhores, que talvez que tinham traumas e que não serão mais traumatizadas. A gente vai ter filhos que vão olhar para os seus pais e falar, meu pai é da hora, sabe? Eu quero ser igual ao meu pai. Então, eu acho que é isso, sabe? O desafio é subir o sarrafo. O desafio é todo dia potencializar isso para ser um maridão mesmo, para ser aquele que ela comenta com as amigas e fala, meu marido é da hora, sabe? Então, eu acho que é isso.
Legal, eu gostei que você falou aqui, ó, marido no papel é mais fácil marido no papel, né? Oxe. Na prática tem os desafios e a gente tem que lidar com eles e passar por esse desafio e, como você mencionou, continuar. Apesar, às vezes dói, né? Às vezes você não quer lavar uma louça, às Sim, vezes não quer lavar o banheiro. O Fê, e eu passo por isso também aqui, viu? E tem dia que eu não sim, quero, às vezes, nem, sabe assim, eu exato. quero ficar sentado assistindo TV, mas tem que ir porque é a nossa responsabilidade, né? Então, se realmente é mais fácil só ser marido no papel. Na prática, tem os seus desafios também, né? Sim, sim. E se a gente não enfrenta esse desafio, a gente acaba perdendo a nossa esposa por coisa boba. A gente acaba perdendo ela dia após dia por coisa boba. E a gente vê, né, o tanto de divórcio tem por causa de besteira. E não vale a pena. Não vale a pena. O que nos uniu é muito maior do que aquilo que pode nos separar. É isso. Amém. Legal. Cara, e como a fé cristã é percebida no seu casamento? Eu sei que você mencionou a questão do egoísmo, e isso já traz um pouco de luz sobre esse assunto, mas existe algo que você queira acrescentar? Como a fé cristã é percebida, é vivenciada ali entre você e a Carol, ali, você no seu papel de marido? Ah, em tudo, enfim. Em tudo. Porque a gente é muito ligado assim com Deus, cara. Nós não somos aquelas pessoas que a gente fica tirando tempo para orar o tempo todo, mas nós procuramos estar ligados com Deus o tempo todo, sabe? Seja lavando uma louça, ouvindo um louvor, seja limpando a casa, falando com Deus, seja quando a gente senta para comer, que a gente começa a conversar sobre as coisas do reino, seja quando a gente ensina nossos filhos sobre as coisas de Deus. Então, sabe? Eu creio que agrada mais a Deus alguém que ore o tempo todo e que esteja ligado o tempo todo com Ele do que muitas vezes uma pessoa que tira um tempo para falar com Deus e se esquece de Deus o resto do dia. Então, o que a gente busca é isso, sabe? É esse relacionamento intenso com Deus o tempo todo, sabe? Seja no dormir, seja no acordar, a gente tá ligado com Deus, sabe? Não há aquele vazio de, mano, tô sem Deus hoje. Não, não há. Sabe, a gente acorda e a gente sabe que ele tá aqui, a gente sabe que o Espírito Santo tá já sondando nossos corações, que ele tá nos dando coisas novas, que ele tá nos dando novas oportunidades. E a gente não dá um passo sem consultar Deus. A gente não dá um passo sem que seja a direção dele, sabe? Como o Moisés, né, ali com o povo, dizendo para Deus, né, se o Senhor não for conosco, daqui nós não sairemos. Então é isso, a gente não dá um passo sem a direção de Deus, sabe? Tudo isso que a gente tem vivido como casal, sabe, tem a direção de Deus. Não é somente, o Felipe inventou na cabeça dele que ele precisa ir para o Ministério de Louvor e a Carol precisa ficar no New Fire. Não foi inventado na nossa cabeça, foi uma direção do Senhor para que a gente pudesse avançar. E a gente entende que o reino tem avançado nessas duas áreas também na igreja de Itaquera e nós cremos que nós estamos juntos, sabe? A gente não está separado, a gente está junto, mesmo que não fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então é isso, sabe? A fé cristã hoje para nós ela é tudo, sabe? Ela é o nosso respirar. Eu até brinquei com os meninos, estava conversando com os meninos que são da minha geração semana passada, e eu falei para eles, mano, eu não tenho nada além disso aqui. Eu não tenho nada além do evangelho, eu não tenho nada além de Jesus. Para onde eu vou se não for para Jesus? Eu peguei a minha reputação, eu amassei, eu joguei no lixo para viver o evangelho. Eu só tenho isso, sabe? E ali eu falei para eles, eu falei, mano, a gente precisa pensar antes da gente largar Jesus, porque só ele tem palavra de vida, cara. O que a gente vai encontrar lá fora é morte. Então, a fé cristã hoje pra gente
é o que a gente sabe viver. A gente sabe fazer isso. Sabe, Jesus nos ensinou a fazer isso. A gente largou tudo por isso. E ela é tudo para nós hoje, sabe? Hoje a gente não se vê longe da presença do Senhor. Às vezes a gente nem se lembra mais quem a gente é, quem a gente era antes, sabe? Eu mesmo, Felipe, eu me olho no espelho, eu tenho uma cena emblemática de quando eu me converti, assim, de que eu me olhei no espelho e eu comecei a chorar, porque eu vi uma pessoa totalmente diferente do que eu via antes, sabe? Eu era um Felipe briguento, eu era um Felipe ciumento, eu era um Felipe, sabe, que falava muito palavrão, eu era um Felipe sabe, que era muito egoísta. E quando eu me converti, tudo isso mudou. E quando eu me olhava no espelho, eu olhava assim e falava, mano, esse não sou eu mais. Realmente eu sou uma nova criatura. E foi muito instantâneo, assim, sabe? E hoje eu me olho como cristão, assim, eu agradeço a Deus porque Ele tem me dado sabedoria para caminhar, sabe? Hoje eu não sou mais aquele adolescente, aquele jovem que corre atrás de tudo, que faz tudo, que quer pôr a mão em tudo. Hoje eu tenho mais experiência, hoje eu entendo que é que nem aquele jogador de futebol experiente, que ele sabe a hora de tocar a bola, que ele sabe a hora que ele tem que correr, que ele sabe aonde ele tem que estar. Então eu me vejo hoje mais experiente e isso tem trazido muita bênção para nossa casa também. Tenho crescido como cristão, como marido, e isso também respinga na vida profissional, respinga com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, então isso é muito legal. E a gente vive intensamente todos esses dias de fé cristã, sabe? A gente tem vivido intensamente, e não vamos parar não, não vamos parar não, vem muito mais por aí, e Satanás vai ter que nos aguentar. Eita glória! Ô Fê, essa questão que você falou de vocês não dão nenhum passo sem consultar o Senhor Deus, né? Realmente a segurança do povo de Israel estava em seguir a coluna ali, né, de nuvem durante o dia, quando ela se mexia, o povo se mexia, à noite também, a coluna de fogo. Ou seja, a segurança do povo estava em seguir a Deus, em não se envolver com os cananitas, com aquele povo pagão que os cercava ali quando eles foram conquistar Canaã. E é muito legal isso que você falou, porque hoje nós temos essas influências externas também nos rondando, e nós temos hoje essa coluna de nuvem, didaticamente falando, que é a Bíblia, né? Que é o Evangelho. A gente segue hoje não aquela nuvem, mas a gente segue a Bíblia. Ou a gente pode usar aquela nuvem hoje para nós é a Bíblia, enfim, é só uma ilustração. E como isso traz segurança para a família, sabe? Quando eu tenho um pai que se submete à vontade de Deus, ou no caso a esposa, eu tenho um marido que se submete à vontade de Deus e que procura agir em conformidade com a vontade do Senhor, que não faz nada sem consultar a Deus, é de fato assim, aquela família que está firmada na rocha, porque os problemas vêm, mas é muito melhor quando os problemas vêm, como diz o Senhor Jesus em Mateus 7, né? Quando os problemas vierem, como é melhor estarmos firmados na rocha, porque os ventos vão bater, os ventos vão soprar, e aquela casa não vai ser destruída porque está firmada na rocha, e esse estar firmado na rocha é quando os pais ali, principalmente, e eu vejo assim, ó, ainda muito mais quando o homem decide assumir essa função como cabeça, como a primeira liderança da família, né? Eu sou o cabeça, eu estou conduzindo aqui a minha família, eu sou sacerdote do lar e eu escolho seguir aqui, não dar nenhum passo sem consultar Deus. E, cara, eu gostei quando você mencionou, Fê, a questão da reputação. Porque, cara, hoje em dia, de diversas formas, você precisa anular um pouco.
eu vejo assim, ó, muitos cristãos não se posicionando em favor do evangelho, mas se posicionando em favor do que a cultura atual diz, do que o politicamente correto, sabe? O politicamente correto, eu não quero ser cancelado, então eu não entro em certos assuntos, eu quero ser aceito, eu quero seguir aqui a maioria, então Jesus é amor, Deus é amor. Cara, Deus não tolera tudo. Deus não tolera o pecado. E às vezes, para nós nos posicionarmos contra o pecado, precisamos anular a reputação, porque, cara, me posicionar contra o pecado em alguns lugares vão ferir minha reputação. Talvez eu não vou ser mais aceito ali se eu me posicionar em prol do evangelho. Ô Fê, e só abrindo um parênteses, cara, eu estava falando ontem isso para o Samuel. Ontem nós fizemos nosso culto doméstico e a gente estudou por qual motivo o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Por qual motivo só os de 20 anos para baixo, junto com Josué e Caleb, entraram em Canaã? E a gente falou assim, filho, Deus é amor, Deus nos ama, ele enviou seu filho amado para morrer por nós, só que assim, Deus é justiça. Esse povo morreu no deserto porque eles não creram que eles poderiam entrar em Canaã. Eles preferiram voltar a ser escravos e Deus não tolera isso. Eles morreram, Nadab e Abiú morreram porque levaram fogo estranho pro tabernáculo. Cara, Deus, eu falei muito claro assim, sabe, Fê, pro Samuel, Deus não tolera o pecado, meu filho. E quando Jesus voltar, cara, quem não estiver entregue, quem não entregou o coração para Deus, para o Senhor Jesus, vai morrer. E assim, ó, e vai morrer, pronto, acabou. Não tem meia conversa. Deus não tolera o pecado. Pecado é pecado, pronto, acabou. E a gente trouxe essa força. Por quê? Porque a reputação dele, como você falou, Fê, vai ser colocada em jogo muitas vezes. E aí, será que ele vai querer abrir mão da reputação, como você fez, em prol do evangelho, ou vai querer se conformar com o mundo para manter a reputação, não ser cancelado, enfim. É o papel do marido potente, Fê, isso que você falou. Muitas vezes o diabo ele não vai querer fazer a gente pecar. Ele vai querer nos distrair. E é a arma que ele tem mais usado. Ele tem distraído pessoas, principalmente com a igreja. Ele tem distraído a igreja para que a igreja não veja as coisas que têm acontecido. E se preocupe somente com aquilo que eles estão fazendo dentro da igreja. E assim, quando eu joguei minha reputação fora, o que eu ouvia era, você é louco. Você é louco. Eu tinha uma banda de rock e os caras, eles olhavam para mim e falavam, cara, você é maluco da cabeça. O que você tá fazendo? Porque até ontem eu tava tocando com eles. E eu decidi nunca mais tocar uma música secular. Então, tipo, são coisas que a gente precisa ser firmes, sabe? A gente precisa deixar com que nada nos distraia nesse momento, sabe? Porque se você se distrai, você fala um palavrão. Se você se distrai, daqui a pouco você tá tocando, você tá cantando uma música secular. Se você se distrai, daqui a pouco você está agindo como as pessoas desse mundo agem. É muito legal assim a gente entrar nesse ponto, porque eu tenho muitos amigos, sabe, que vivem cultura desse mundo. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que vivem cultura desse mundo. E eles sabem muito bem o que eu penso sobre. Porém, eu amo eles demais, cara. E aí eu abraço, e aí eu cuido. E é isso que Deus nos chamou para fazer, sabe? Que eles entendam que eu sei o que cada coisa significa, o que estão fazendo, se é errado, se não é. Eu sei. Mas eu amo, cara. Vou fazer o quê? Eu preciso amar e deixar que o Espírito Santo faça a obra dele na vida dessas pessoas. Eu preciso deixar que Jesus ele transforme a vida de cada uma dessas pessoas, sabe? Que aquele que bebe, pare de beber. Que aquele que fuma, pare de fumar. Que aquele que faz coisa errada, pare de fazer coisa errada. É isso, sabe? Eu preciso entender que e deixar bem claro para eles que é errado. Sim, é errado. Mas eu amo. Mas eu abraço. Mas eu não deixo de cumprimentar. Eu não deixo de muitas vezes puxar a orelha por outras situações também. Porque
pecado é pecado, né? Pecadinho, pecadão, não existe diferença. Se você fofoca, eu tenho que puxar sua orelha. Então, é isso, sabe? A gente entende nesse momento que a gente não pode se distrair. E aqui dentro de casa, cara, precisa ser assim também. Eu não posso me distrair com meu filho, com os desenhos que ele assiste no YouTube. Eu preciso ficar de olho, eu preciso saber o que ele está assistindo, sabe? Com a Maria, a mesma coisa, sabe? Com a minha esposa, eu preciso cuidar para que ela possa estar também se alimentando de coisas boas. Ontem mesmo ela estava ouvindo uma pregação da Camila Barros aqui, que até eu chorei, negócio doido assim. Então, é muito bom quando a gente vê ele se alimentando de uma forma saudável. Não somente fisicamente, né? Mas espiritualmente. Você vê que esse alimento está sendo saudável para eles e que não tem distração. Não tem distração, porque se a distração entra, ela pode sim destruir um lar. Se a distração entra, ela pode sim destruir uma pessoa. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E amassar nossa reputação, jogar no lixo, que é o melhor que a gente faz. Porque Cristo nos chamou para isso. Cristo, ele chamou os discípulos que tinham as suas reputações. E eles fizeram exatamente isso. Eles amassaram a reputação deles e jogaram no lixo, para que eles pudessem alcançar o céu. Então é isso, sabe? Todos os cristãos não se distraiam mais, mas amassem suas reputações. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. E o que você faz hoje para se desenvolver como esposo? Como você vai se potencializando aí diariamente para ser um esposo cada vez mais potente? Cara, é muito louco, porque assim, eu não muitas vezes eu procuro fugir dessa questão de ver vídeos, de fazer passos que pessoas, elas muitas vezes nos ensinam. De vez em quando eu vejo, sim, o podcast. É bem interessante a gente muitas vezes ouvir outras pessoas falando sobre as experiências, isso é bem legal. Mas eu procuro buscar no Senhor, sabe? Eu procuro, sabe, olhar para Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu melhore hoje? Sabe? O que eu posso fazer hoje para agradar minha esposa? O que eu posso fazer para agradar meu filho? O que eu posso fazer para ser um pai melhor? Sabe? O que eu posso fazer para ser um provedor melhor? E eu creio que passo a passo, assim, conversando com Deus, você consegue evoluir, sabe? Hoje eu me vejo como um bom marido. Eu me vejo como um bom marido e posso melhorar muito. E eu creio que Deus, ele pode me levar, sabe, a ser um maridão, assim, que minha esposa não vai ter nada para reclamar de mim. Mas também o dia que eu chegar nisso, Deus vai me puxar para o céu. Porque a gente nunca vai ser perfeito. A gente precisa entender que eu, como marido, eu vou errar. Uma hora eu erro. Uma hora eu vou estar sentado assistindo um jogo e eu vou esquecer uma louça na pia. Eu vou esquecer de trocar a fralda da minha filha. Eu vou esquecer de dar banho no meu filho. É isso, sabe? A gente precisa entender que o que Deus mais ama em nós é que nós somos seres humanos. O simples fato de sermos seres humanos é o que Deus mais ama em nós. E nós, como seres humanos, nós somos falhos, nós somos passíveis de erro. E por mais que a gente busque ser cada vez melhor, e a gente sabe que Deus, ele quer isso para nós, que a gente melhore todos os dias, uma hora a gente erra. Então não existe os 5 passos para você se tornar um marido melhor, não existe um beabá. Existe vida na vida, existe você conhecer sua esposa, sabe? A Carol não é igual a Dulce. É isso, sabe? Ninguém é igual a ninguém, sabe? O Felipe, ele tá lidando com uma pessoa, o Vini tá lidando com outra pessoa. Então, a necessidade que a Dulce vai ter não é a necessidade que a Carol vai ter. Então, a gente vai se ajudar muitas vezes em coisas que a gente pode melhorar, mas muitas vezes a gente vai ter dificuldades que o outro já passou, que o outro não passou, e que a gente vai conseguir passar um para o outro, mas são coisas que
sabe? É só conhecendo, é só vivendo. Cada família é uma família. E a gente precisa suprir a necessidade da nossa família conforme aquilo que é a nossa família, sabe? Você tem o Samuel aí que ele é hiperativo, é um menino que ele corre, que ele pula e que ele gosta de brincar. E você vai ter que ser um pai que gosta de brincar. É isso. Eu tenho o Davi é mais tranquilo. O Davi é tranquilão. Ele gosta de brincar também bastante, mas ele é mais tranquilo. Ele gosta de ficar muitas vezes deitado jogando videogame, assistindo desenho. Então ele me dá um pouquinho mais de sossego. Então a forma como eu trato ele é diferente da forma que você vai tratar o Samuel. Então a gente precisa ter essa consciência de que ninguém é igual a ninguém. Nenhuma família é igual a nenhuma família. E Deus trata a gente individualmente. E lógico, o que dá pra gente se ajudar, a gente vai se ajudar. Mas se errar, não tem problema não. Começa de novo. Pede perdão para Deus, pede perdão para sua esposa, pede perdão para seus filhos. E comece de novo. Busque ser um marido melhor. Porque Deus se agrada disso. Deus se agrada quando a gente procura melhorar pela nossa família. A gente está vivendo o mês da família agora, né, na nossa igreja. E é isso, sabe? Deus ele se agrada quando a gente ganha a nossa família. Quando nós e a nossa casa servimos ao Senhor, ele se agrada disso. Mesmo que você erre, mesmo que você muitas vezes não esteja sendo um marido perfeito, mas entenda que você nunca vai ser um marido perfeito. Mas você vai ser o marido ideal para essa família, se você seguir os caminhos do Senhor. Amém, cara. E como isso traz um alívio no sentido de eu sou ser humano e haverá momentos que eu vou errar. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas até falando assim de perfeccionismo como uma qualidade, como uma habilidade. Não, eu quero tudo perfeito. Cara, isso é um problema. Isso é um problema, assim, se você quer ser perfeccionista, cara, o que é que você não aceita em você? Porque você é um ser humano e você vai errar. E quando você errar com essa mentalidade perfeccionista, como é que você vai lidar? Será que você vai concluir que você não presta para nada? E como isso traz paz? Não, eu vou acertar, mas haverá momentos que eu vou errar. Eu estava conversando com o Edson, responsável financeiro pelo Colégio de Itaquera, pela Igreja de Itaquera, e ele trouxe exatamente isso. Vini, eu levanto pela manhã querendo acertar, dando o meu melhor, mas eu sei que haverá erros. E tá tudo bem, eu aprendo com eles, eu peço perdão e eu continuo. Isso traz uma certa paz, né? Eu não vou fazer, eu não vou comungar com o pecado, não é isso, mas assim, eu sou ser humano e quando eu errar, eu me arrependo. E 1 João 9, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Sim, isso é maravilhoso, né? Quando se fala de ser irrepreensível, né? Não é sobre não pecar, não sobre não errar, né? É sobre ser alguém que pede perdão rápido, ser alguém que seja maleável. Sim. Então, a gente busca ser um marido irrepreensível não é porque a gente quer ser perfeito, mas é porque quando a gente erra, a gente assume e a gente corrige. E é isso. Boa. E é verdade, perfeição na Bíblia não é ausência de erro, né, cara? Sim. Muito bom, Fê. Fê, e desde quando você casou? Então você casou em 2015, você mencionou aqui. Isso. 2015. Dentro do casamento de vocês, o que mudou desde quando vocês casaram até aqui? Pô, no começo nós fazíamos assim, hoje a gente entende que é diferente. O que mudou desde quando vocês casaram lá em 2015 até hoje, 2023? Cara, Vini, algo muito bom, assim, que a gente entendeu é que a gente não briga. A gente não briga mais. A gente brigava muito. Até ali, em meados de 2018, 2019, a gente muitas vezes brigava, assim, de ficar sem se falar, de dormir sem se falar. Isso não é saudável. Hoje a gente não briga mais. A gente conversa, a gente entende, a gente, sabe, aconteceu qualquer situação, a gente procura resolver. A gente não foge mais de problema, a gente não foge mais de discutir aquilo que está errado. Então, acho que esse foi a maior mudança, assim, para nós, sabe? Nossos filhos não veem a gente brigando.
Isso é muito louco, sabe? Nossos filhos não veem a gente sem se falar. Isso é muito legal, porque eu creio que traz uma leveza dentro de casa. O ambiente de briga, ele traz esse peso, né, sobre um lar. E a gente conseguiu, sabe, entrar nesse denominador comum. De, a gente não precisa brigar. A gente não precisa brigar. Ah, o Felipe errou. Beleza. Muitas vezes eu errei e eu não sei que eu errei. Você sabe como é que é, né, Vitor? A gente erra e a gente não sabe no que a gente errou. E a gente precisa que ela fale aquilo que a gente errou. E tem sido assim, sabe? Eu errei. Eu não sei que eu errei, mas ela fez uma carinha assim e já falou, o que foi? E aí ela me fala, e aí a gente resolve, e aí a gente ora junto. Então, sabe, é aquilo que eu falei. O erro, ele sempre vai acontecer. Né? A gente precisa estar pronto para perdoar. A gente precisa estar pronto para recomeçar. A gente precisa estar pronto para deixar isso de lado. Porque aquilo que nos uniu é muito maior do que o que pode nos separar. Amém, glória a Deus. Cara, eu gostei disso, né? A gente não foge do problema. Veja, Davi só derrotou Golias porque, ao contrário dos outros soldados de Israel que estavam fugindo de Golias, Davi enfrentou. Sim. Ou seja, o problema é resolvido quando eu enfrento o problema, não a pessoa, o problema. Opa, vamos combater o problema. Vamos resolver o problema. O que é que está de errado? Então, Davi confrontou o problema, resolveu o problema. E uma vez, cara, eu ouvi, é igual no jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu é assim, ó. Quanto maior o adversário, mais perto dele você tem que estar, porque você tem que derrubar o cara, tem que finalizar o cara. Então, só quanto maior o problema, mais para cima dele eu preciso ir para combater e finalizar aquele problema. E essa finalização é o casal chegando em um acordo. Opa, então vamos mudar a rota, vamos mudar a mentalidade, vamos rever os horários, vamos rever as tarefas, os afazeres aqui em casa. Muito legal isso que você trouxe. Sim. A gente só vai ter a real dimensão do que é o problema se a gente estiver perto. Se a gente estiver vendo de longe, a gente não tem uma visão completa daquilo que é o problema. Então, se você estiver perto, você tem a visão, e muitas vezes não é aquilo que você está olhando de longe. Muitas vezes você acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Muitas vezes é algo simples de se resolver, e que muitas vezes se resolve no me perdoa, e resolve no você me perdoa, você me desculpa, sabe? E muitas vezes a gente homem, a gente é muito orgulhoso, né? E a gente precisa quebrar esse orgulho, sabe? Precisa pedir perdão fácil, precisa ter isso fácil, tanto pedir perdão quanto perdoar fácil na boca, sabe? Que Deus, ele é um Deus perdoador, ele nos perdoou. Aliás, ele perdoou nossas dívidas muito maiores, né? Quem somos nós para não perdoar um errinho, muitas vezes, da nossa esposa? Então, a gente seja, sabe, fácil para perdoar, fácil para pedir perdão, porque é sempre o melhor caminho. Diria, né, a frase ali que diria no encontro, né? Perdoar, perdão é perder grandão, né? A gente perde. Muitas vezes a gente acha que a gente tem razão, muita gente acha que a gente tá certo. Mas se não tá, pede perdão, sabe? Ou se tá, muitas vezes é melhor pedir perdão também, porque é melhor ter paz do que muitas vezes ter razão. Então que a gente tenha esse coração perdoador, esse coração que é um coração mais leve, né? Eu creio que a falta de perdão deixa o nosso coração pesado, sujo, mas quando a gente perdoa, quando a gente libera perdão, a gente tem esse coração mais limpo. E eu acho que essa questão do problema, Vini, a gente aprendeu a resolver não somente o nosso casamento, mas em tudo. Sabe? Se a gente vê qualquer problema em qualquer lugar, a gente não foge. A gente aprendeu a não fugir, a não responsabilizar os outros pelos nossos problemas. E eu acho que isso faz da gente um casal bem resolvido, sabe? Porque a gente não olha mais para o problema de longe. A gente vai em cima. A gente precisa ir em cima para ver. A gente precisa mexer lá e ver se é realmente aquilo. Porque
Se a gente deixa que o problema, que a gente começa a ver de longe, a gente deixa que o problema ele começa a gerar medo em nós, ele começa a gerar insegurança, ele começa a gerar essa falta de perdão, nosso coração começa a ficar de uma forma que não agrada a Deus. Então, melhor ir para cima do problema, atacar a pedra na cabeça desse problema. Amém. E eu gostei do princípio que você trouxe, a autorresponsabilização, né? A gente não responsabiliza o outro. Qual é a minha responsabilidade nesse problema e o que eu posso fazer para resolver? Legal. Ô Fê, o que você para aquele jovem homem que está se preparando para casar, que vai assumir esse bastão de esposo, o que você diz para ele? Qual é o seu conselho? Vamos lá. Graças a Deus eu tive a oportunidade de aconselhar vários jovens já que se casaram. E o conselho que a gente dá é: case. Case. Se preocupe em casar. Se preocupe em casar e estar junto. Se essa pessoa é a pessoa certa, se case. Se case. Mas tenha plena certeza e convicção de que você está levando para sua casa uma pessoa diferente de você, com tratamento diferente que você, que teve pais diferentes de você, e que você vai ter que ter muita paciência para lidar com essa pessoa. Segundo ponto, você, homem que vai casar, ou que pretende casar, você está tirando da casa do pai dela a princesa do pai dela. Você vai precisar dar uma vida digna para ela. Então você vai precisar trabalhar, cara. Você vai precisar ralar. Você vai precisar ser alguém que sabe, mesmo que você não goste de trabalhar, você tem que aprender a gostar. Eu falo isso por experiência própria, porque eu era uma pessoa que eu não durava em nenhum emprego. E quando eu me casei, cara, eu fiquei no mesmo emprego até hoje. Tô até hoje no meu emprego. Então, tipo, é isso, sabe? Você tá assumindo uma responsabilidade muito grande para você. E você precisa tomar essa responsabilidade e sustentar ela, sabe? Ter uma esposa é maravilhoso. Ter alguém para você compartilhar a sua vida é maravilhoso. Mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Você vai precisar ter paciência. Você vai precisar aprender a ceder. Você vai ter muitas vezes afazeres que você não tinha quando você morava com seus pais. Então, casar é maravilhoso. É maravilhoso. E compartilhar a vida com a pessoa que a gente ama é de Deus, cara. É de Deus. Mas há desafios. E procure pessoas que possam te ajudar. Procure pessoas que tenham experiência que possam te ajudar. Sabe? O que eu vejo muitas vezes nessa geração é que eles procuram pessoas que não viveram. Sabe? Tipo, tô namorando e eu vou casar. E aí eu procuro uma pessoa que é solteira para eu me aconselhar. Só porque essa pessoa muitas vezes é boa espiritualmente. Não que ela não seja capacitada para isso, mas ela não viveu. Que nem um casal de namorado se aconselhar com um casal de noivo. Um casal de noivo se aconselhar com um casal de noivo. Cara, essa pessoa ela ainda não entrou no casamento. Essa pessoa ela ainda não viveu o que é o casamento. Te aconselho a não se aconselhar com essas pessoas. Vocês 4, os 2 casais, irem se aconselhar com um casal casado, que tenha vivido experiências, que seja alguém que possa te dar exemplo. E isso fez muita diferença na minha vida e da Carol. Que a gente foi muito bem acompanhados na nossa a gente foi, né? A gente a gente renunciou ao nosso namoro, né? A gente fez a corte até o noivado ali, até o casamento, a gente continuou com a corte. E a gente foi muito bem acompanhado por um casal abençoado que nos ajudou muito ali, que era o Marlon e a Gessana, na época que eram da igreja. E eles nos acompanharam muito bem.
Então, quando a gente casou, a gente sabia tudo que ia vir pela frente. Sabe? Menos os acessórios, né? As coisas que a gente não imagina. Mas a gente sabia o que ia vir pela frente, porque eles nos alertavam, eles nos aconselhavam, eles nos davam toques sobre as nossas atitudes no namoro, no noivado, que poderiam prejudicar a gente no casamento, sabe? E eu acho que o último conselho que eu posso dar para esse rapaz que está me assistindo, está aqui nesse podcast, é que mantenha a santidade. Mantenha a santidade. Não toque na sua esposa no seu casamento. Se já tocou alguma vez, pede perdão e não toque mais. Deus nos recompensa de uma forma tremenda no casamento. Sabe? Eu e a Carol, a gente viveu um testemunho imenso, assim, no nosso casamento, em que a gente foi surpreendido, sabe? A gente não gastou um real no nosso casamento. E a gente tem sido tão abençoado, sabe? A gente tem sido tão agraciado, assim, por Deus. Cara, manter a santidade. Manter a santidade. Porque, olha esse toque que eu vou te dar. Jesus pode voltar antes de você casar. Se ele voltar antes de você casar, o negócio pode ficar feio pro seu lado. Entendeu? Então, é isso. Acho que é esses conselhos. Jesus, ele tem vida em abundância para dar pra gente. E ele quer, muitas vezes, que você tenha um casamento abençoado. Mas faça com que o seu namoro e o seu noivado sejam tão abençoados quanto o seu casamento futuramente. Cara, eu me emocionei quando você falou Jesus pode voltar. Nossa, cara, como essa frase tem um peso. Eu fiquei arrepiado aqui, cara. Porque Jesus pode voltar antes de você casar. Cara, e se ele volta e você é encontrado pecando, cara? E se ele volta, você é encontrado comungando com o inferno, com práticas que são contrárias a Deus, e você não se arrependeu, e você achou que tá tudo bem, porque você só tem 20 anos, e para você Jesus só ia voltar com 60, cara, mas se Jesus volta e você ainda não casou, e você está numa prática de fornicação, abertamente, sabendo que é errado, e você tá lá, cara, Jesus pode voltar, e aí acabou, aí já era, aí não tem mais volta. E aí, como é que você vai fazer? Não tem o que fazer, acabou, perdeu para sempre. Cara, eu me emocionei, e quando você falou assim, ó, Jesus pode voltar, cara, me veio um temor aqui agora, sabe assim, ó, tipo um trovão. Qualquer momento, cara. Cara, a gente pode estar aqui conversando e nem terminar esse podcast. Meu, você é doido. Pode nem ir pra internet. Nossa, meus, cara, e eu vou te falar, a Bíblia diz que haverá pessoas que vão falar assim, ó, caiam sobre nós montes e esconda-nos da ira do Cordeiro. Cara, Jesus é amor, Jesus perdoa, mas quando ele voltar, o cálice da ira de Deus vai ser derramado, cara. E Deus não se pode brincar com a santidade de Deus, meu. Jesus vai voltar, meu. Verdade. Muitas pessoas têm medo do diabo. E têm medo do que o diabo pode fazer quando Jesus voltar e se a pessoa ficar. Mas não é do diabo que você tem que ter medo. Você tem que ter medo da ira do Senhor. Porque o que vai ser derramado é a ira dele. E não o diabo vai fazer nada. O diabo vai estar aqui só te atormentando. Mas a ira de Deus é algo que eu creio que nenhum homem queira experimentar. Cara, a ponto das pessoas quererem morrer, né? Elas vão querer, caiam sobre nós montes, esconda-nos da ira. Esconda-nos da ira do Cordeiro, cara. Meu Deus do céu. Fê, as suas palavras fortes. Então aqui, ó, cara, case, tenha consciência que vai ser uma pessoa diferente, trabalhe, meu amigo, trabalhe. Para com esse negócio que esposa, claro, cara, é bom esposa trabalhar, não tô falando que esposa tem que trabalhar, mas a primeira responsabilidade é sua, não é não? Então, assim, você é o principal provedor. Nós não estamos falando que é errado a esposa trabalhar, e nós não estamos falando para as esposas não trabalharem. As nossas esposas trabalham. Mas
cara, você é o primeiro. A Sim, responsabilidade primeiro é sua. Tem uma rede de apoio, né, que são os amigos ali, e seja santo, bicho, porque Jesus vai voltar. é isso. É isso. Ai, meu Deus do céu, volta, Senhor. Fê, o que é, para nós finalizarmos, o que é um marido potente para você? Ah, eu acho que o marido potente é aquele que todos os dias coloca a sua força no Senhor. Tá? Sua potência não está em si. Quando ele fala de potência, eu lembro da história de Sansão. Sansão era um homem potente. Era alguém que foi chamado para ser alguém potente, alguém que, que ia destruir ali os inimigos de Israel. E ele, por algum tempo, ele caminhou do jeito certo, como Nazireu, sabe? Não tocava em coisa morta, não bebia, não fazia nada de errado. Só que em algum momento esse cara se perdeu. Ele se perdeu, só que ele não sabia que ele tinha se perdido. E eu comparo o Sansão como aquele aparelho de eletrônico, que você ele tá ligado, ele tem aquela luzinha, e aí você tira da tomada e aquela luzinha continua acesa. Uma hora vai apagar. Uma hora vai apagar. E uma hora apagou para Sansão. O marido potente é aquele que fica o tempo todo na tomada, ligado com o Senhor. É aquele marido que tem potência o tempo todo. Está recebendo energia o tempo todo do Senhor. Está recebendo energia para poder ser um marido melhor, para ser um pai melhor. E é aquele que está sempre ligado, sabe? Eu creio que muitos dos problemas que nós temos como marido, eles são resolvidos com orações. Eles são resolvidos com leitura da Bíblia. Eles são resolvidos quando você vai para a igreja ouvir uma palavra, quando você vai para um culto de homens, quando você se aconselha com alguém. E alguns dos problemas são resolvidos quando você pede perdão. Então que a gente esteja ligado, sabe, o tempo todo, sabe? Não se distraia, não se desligue, sabe? É o que eu falei, Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E você, como marido, você tem uma responsabilidade de entregar a sua esposa santa e de vestes brancas ao Senhor. Então, se você tem essa responsabilidade, assuma ela e viva como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento. E ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. Porque hoje é a nossa responsabilidade, para que amanhã a gente entregue elas da forma como a gente amou elas, aí Cristo vai amar também. Então, é isso. Nós temos uma grande responsabilidade de entregar nossas esposas santas, entregar nossas esposas de vestes brancas, de vestes limpas ao Cordeiro, para que ele possa tomar elas como noivo, assim como ele vai nos tomar também. Mas a nossa responsabilidade é de entregar elas. Depois a gente vê o nosso lado. E o nosso lado é viver em santidade e entregar elas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cara, obrigado por essa conversa, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas ideias, pela forma com que você encara o evangelho, pela forma com que você conduz a sua família, pela forma com que você é engajado no reino, pela forma que você lidera na nossa igreja. Muito obrigado, viu? Foi um papo muito agradável, muito edificante. Eu me emocionei aqui quando você mencionou essa questão da vinda de Cristo e me fez olhar mais uma vez assim para a cruz e realmente pensar, o meu Senhor está voltando e que ele me encontre vigilante, né, cara? Deus te abençoe, Fê. Obrigado. Amém, Vini. É um prazer falar sobre esses assuntos que são tão relevantes, sabe? Às vezes falta, muitas vezes, a gente falar sobre coisas assim, porque a família é um plano do Senhor, a família é sonho do Senhor para o homem, para a mulher. E quando a gente assume a responsabilidade de um casamento, a gente precisa, muitas vezes, compartilhar esse tipo de coisa, porque tem pessoas, muitas vezes, que estão passando por problemas parecidos com o nosso, ou pessoas que estão pensando em casar e estão com medo dos problemas que eles podem enfrentar.
e a gente pode ajudar, sabe? É um prazer a gente sempre conversar, a gente está trocando ideias, trocando figurinhas, e eu creio que não vai parar por aqui, não. A gente vai falar sobre muita coisa ainda. Em nome de Jesus. Amém, Fê. Que Deus te abençoe, você, sua casa. E esse foi o episódio Maridos Potentes de hoje. Até o próximo vídeo.